Pai amado, hoje não começamos esta oração com pressa, nem com palavras vazias. Começamos com consciência, com o coração desperto e a alma inclinada diante da Tua presença. Hoje, nossa alma decide se levantar. Hoje, escolhemos parar de adiar o que é essencial. Hoje, escolhemos Te colocar no centro, não como uma opção, mas como prioridade. Assim como declara o Salmo 146, proclamamos com fé: Louvado seja o Senhor. Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Salmo 146, de 1 a 2. Que essas palavras não sejam apenas recitadas, mas vividas. Que o louvor não seja um hábito ocasional, mas um estilo de vida. Que nossa alma aprenda a louvar mesmo quando o corpo está cansado, mesmo quando a mente está cheia, mesmo quando o caminho parece longo. Senhor, hoje reconhecemos algo diante de Ti. Quantas vezes adiamos o que é mais importante? Adiamos a oração, adiamos o tempo contigo, adiamos a leitura da Tua palavra, adiamos o concerto interior, acreditando que amanhã será um dia melhor para começar. Mas a verdade é que quando adiamos, acumulamos. Assim como uma casa que deixa de ser cuidada, nossa vida espiritual também sente os efeitos do abandono. A palavra nos ensina em Eclesiastes: pela preguiça o telhado se afunda, e pela negligência a casa tem goteiras. Eclesiastes 10, 18. Pai, hoje entendemos, não é o grande pecado que destrói uma casa, é a negligência diária. Pequenas falhas não tratadas se tornam grandes rachaduras. Pequenos descuidos espirituais se transformam em distanciamento, e sem perceber, a comunhão vai sendo substituída pela rotina. Quantas vezes, Senhor, empurramos nossa relação contigo para o fim da lista? Quantas vezes o Senhor ficou para depois do trabalho, depois das obrigações, depois do cansaço? Quantas vezes te buscamos apenas quando o problema já estava grande demais? Hoje reconhecemos isso diante de Ti, sem máscaras, sem justificativas. A Tua palavra nos desperta em Romanos 12. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Pai, reacende esse fervor dentro de nós, tira de nós a apatia espiritual, remove a indiferença que nos faz viver no automático. Não queremos mais uma fé adormecida, queremos uma fé viva. Sabemos que confiar em pessoas, sistemas ou recursos humanos não sustenta a alma. Por isso, declaramos ainda com o Salmo 146. Não confiem em príncipes, nem nos homens, que não podem salvar. Feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. Hoje colocamos nossa esperança no lugar certo, não em promessas vazias, não em forças humanas limitadas, mas no Deus que sustenta, restaura e guarda. Pai, desperta-nos antes que a alma se acostume a viver longe de Ti. Não permitas que sejamos espiritualmente negligentes. Ensina-nos a caminhar contigo todos os dias, não apenas em momentos de crise. Que esta oração seja o início de um retorno consciente, de um coração que escolhe cuidar de sua casa espiritual antes que as rachaduras se tornem ruínas. Nós Te louvamos. Nós Te reconhecemos, nós escolhemos Te buscar. Se essa oração fala com você, escreva amém nos comentários e declare que sua alma escolhe despertar hoje. Pai eterno, continuamos diante de Ti com o coração aberto, reconhecendo que a fé não foi feita para ser vivida no automático. Ela exige atenção, vigilância e constância. Hoje entendemos que uma vida espiritual negligenciada não desmorona de uma vez, ela enfraquece aos poucos, silenciosamente, discretamente,
até que, quando percebemos, estamos distantes da tua presença sem saber exatamente quando isso aconteceu. A tua palavra nos alerta com amor, mas também com firmeza. Em 1 Tessalonicenses, o Senhor nos chama ao despertamento. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses 5:6. Pai, livra-nos de uma fé sonolenta. Livra-nos de uma espiritualidade que só reage quando o problema chega. Não queremos mais te procurar apenas quando somos pressionados pela dor, pelo medo ou pela necessidade. Quantas vezes, Senhor, seguimos a vida como se o tempo fosse infinito, como se sempre houvesse um amanhã garantido para consertar o que hoje deixamos de lado, como se sempre houvesse uma nova oportunidade para te buscar com mais calma. Mas hoje entendemos. O relacionamento contigo não se constrói na pressa, nem se sustenta na negligência. Pai, ensina-nos a te buscar antes da luta. Ensina-nos a te ouvir antes da queda. Ensina-nos a te obedecer antes da correção. Não queremos uma fé reativa, queremos uma fé ativa. A tua palavra nos mostra que quando a vida espiritual não é cuidada, ficamos vulneráveis. Vulneráveis aos ataques do inimigo, vulneráveis às dúvidas, vulneráveis ao desânimo. Por isso hoje declaramos: não seremos encontrados despreparados, não seremos encontrados sem vigilância, não seremos encontrados espiritualmente descobertos. Queremos o sangue de Jesus guardando as portas do nosso coração, da nossa mente e da nossa casa. Queremos estar firmes em cada ponto de entrada, firmes na verdade, firmes no Evangelho, firmes na fé. Pai, livra-nos de uma vida espiritual baseada apenas em eventos, cultos ou momentos isolados. Ensina-nos a caminhar contigo no secreto, no silêncio, na rotina, no ordinário dos nossos dias. Que a tua presença não seja uma visita ocasional, mas uma habitação constante. Ensina-nos a não te buscar apenas quando algo dá errado, que não seja a dor o único caminho que nos leva aos teus pés, que não seja o desespero o único momento em que dobramos os joelhos. Queremos te honrar em tempos de paz e em tempos de luta. Queremos te obedecer quando é fácil e quando é difícil. Queremos te amar não apenas pelo que o Senhor faz, mas por quem o Senhor é. Pai, desperta em nós um compromisso diário, que a tua palavra seja o alicerce da nossa vida, que o teu Espírito nos lembre todos os dias de quem somos em ti. Não queremos apenas sobreviver espiritualmente, queremos crescer, amadurecer e permanecer. Se você deseja uma fé vigilante e constante, escreva "Glória a Deus" e declare que sua vida espiritual não ficará mais em segundo plano. Pai Santo, hoje entendemos que não existe vida espiritual saudável sem fundamento. Não existe fé firme sem raiz. Não existe maturidade espiritual sem compromisso com a tua palavra. O mundo nos ensina a viver de emoções, opiniões e circunstâncias, mas o Senhor nos chama a viver pela verdade. E a tua verdade não muda, não se adapta ao tempo e não se curva às pressões deste mundo. Por isso, hoje fazemos uma escolha consciente: fazer da tua palavra o centro da nossa vida. Assim como o apóstolo Paulo nos ensina, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Colossenses 3, verso 16. Pai, que a tua palavra não seja apenas lida, mas absorvida, que ela não seja apenas conhecida, mas praticada. Queremos saturar nossa mente com o Evangelho, porque sabemos que uma mente vazia da tua verdade se torna um campo fértil para a dúvida, o medo e a confusão. Ensina-nos a pensar como o Senhor pensa. Ensina-nos a reagir como o Senhor reagiria. Ensina-nos a enxergar as situações com os teus olhos. Pai,
Sabemos que estamos em uma batalha, mas não lutamos como o mundo luta. Nossa força não vem de estratégias humanas, nem de argumentos vazios. A tua palavra declara: as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10, versos 3 a 5. Hoje, em nome de Jesus, colocamos nossos pensamentos diante de Ti. Tudo aquilo que não vem do Senhor, nós rejeitamos. Toda mentira, todo engano, toda acusação, nós lançamos fora. Que nossa mente seja governada pela verdade. Que nosso coração seja guardado pela paz. Que nossa vida seja fortalecida pela Tua presença. Pai, quebra toda a fortaleza que foi construída pela negligência espiritual. Quebra todo o hábito que nos afasta de Ti. Quebra toda a resistência interior à obediência. Não queremos mais viver divididos. Não queremos mais uma fé superficial. Queremos profundidade. Queremos discernimento. Queremos firmeza. Dá-nos olhos espirituais abertos. Dá-nos sensibilidade à Tua voz, que possamos reconhecer as armadilhas do inimigo antes mesmo que elas se formem. Fortalece nosso caráter para que possamos permanecer firmes quando o vento sopra forte. Fortalece nossa fé para que não sejamos levados por qualquer doutrina ou influência. Pai, faz de nós pessoas enraizadas, pessoas constantes, pessoas que não desistem na primeira dificuldade. Que nossa vida seja um reflexo do Evangelho que professamos. Que nossa conduta revele Cristo. Que nossas escolhas honrem o Teu nome. Se você crê que a palavra de Deus é sua fortaleza, escreva "Eu creio" e declare que sua mente pertence a Cristo. Pai de misericórdia, chegamos diante de Ti com humildade, reconhecendo que nada em nós pode ser transformado sem a Tua graça. Nada pode ser restaurado sem a Tua intervenção. Nada pode ser sustentado sem a Tua presença. Hoje não escondemos nossas falhas, não disfarçamos nossas fraquezas, nós nos rendemos. Reconhecemos que muitas vezes conhecemos a verdade, mas não a praticamos. Sabemos o que é certo, mas escolhemos o caminho mais fácil. Ouvimos a Tua voz, mas adiamos a obediência. Ainda assim, o Senhor permanece fiel. A Tua misericórdia nos alcança, a Tua graça nos levanta, a Tua palavra nos lembra. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Efésios 2, 4 e 5. Pai, transforma-nos de dentro para fora. Não queremos apenas mudanças externas. Queremos um coração renovado, uma mente alinhada, uma vontade submissa ao Teu Espírito. Que o Teu Espírito Santo nos conduza ao arrependimento genuíno, não um arrependimento baseado no medo, mas um arrependimento que nasce do amor. Que toda amargura seja substituída por perdão, que toda inveja seja transformada em gratidão, que toda dureza seja quebrada pela compaixão. Pai, quebra em nós todo hábito que se parece com o mundo, toda atitude que não reflete Cristo, todo pensamento que nos afasta da Tua vontade. Ensina-nos a obedecer, mesmo quando é difícil. Ensina-nos a escolher a santidade, mesmo quando ninguém está olhando. Ensina-nos a dizer não para aquilo que nos afasta de Ti. Queremos ser cheios do Teu Espírito. Queremos discernir a Tua vontade. Queremos viver de forma que o Teu nome seja glorificado em nós. Pai, molda nosso caráter,
alinha nossos desejos, purifica nossas intenções. Que a transformação que desejamos ver no mundo comece dentro de nós. Que o Evangelho que pregamos seja visível na forma como vivemos. Não queremos uma fé teórica, queremos uma fé prática. Uma fé que se expressa em amor, serviço e obediência. Se você deseja uma vida rendida e transformada, escreva Aleluia e declare que o Espírito Santo governa seu coração. Senhor Jesus, chegamos ao final desta oração com o coração firmado em Ti, não como quem termina, mas como quem decide continuar. Pedimos que o Senhor nos cubra com a Tua proteção em cada passo da nossa caminhada. Guarda nossa mente, nossos olhos e nossos caminhos. Afasta de nós tudo aquilo que tenta nos desviar da verdade. Livra-nos de pessoas, ambientes e influências que não edificam. Purifica nosso coração de toda injustiça. Fortalece-nos para resistir ao mal, mesmo quando ele se apresenta de forma sutil. Dá-nos discernimento espiritual. Ensina-nos a reconhecer o que vem do Senhor e o que não vem. Que não sejamos enganados pelas aparências, mas guiados pela Tua voz. Assim como a Tua palavra nos ensina, queremos viver vigilantes, sóbrios e atentos, não caminhando segundo os padrões deste mundo, mas segundo o exemplo perfeito de Cristo. Pai, capacita-nos para sermos luz em meio à escuridão. Dá-nos coragem para confrontar o mal com amor e verdade. Que não sejamos omissos diante da injustiça, mas firmes no Evangelho que transforma vidas. Que nossa fé não seja apenas pessoal, mas também um testemunho vivo para aqueles que nos cercam. Que nossas palavras, atitudes e escolhas apontem para Ti. Colocamos diante de Ti nossos sonhos, planos e projetos. Consagramos nossa família, nosso trabalho e nosso futuro. Reconhecemos que tudo o que temos vem de Ti. Até o ar que respiramos é graça. Pai, muda nossos desejos, renova nossa mente, alinha nosso coração ao Teu. Que o Evangelho habite em nós de forma abundante. Que sejamos instrumentos da Tua paz, da Tua verdade e do Teu amor. Hoje declaramos mais uma vez, com o salmista: Louvado seja o Senhor. Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Salmos 146, versículos 1 e 2. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ti. Que a transformação que pedimos comece em nós e se espalhe por onde passarmos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se essa oração falou profundamente com você, escreva Louvado seja Deus e declare que sua vida pertence ao Senhor.